E aí, pessoal, tudo bem? Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos meses ou anos, talvez, tem sido cada vez mais raro algum de vocês me pedir para fazer um vídeo sobre qualquer coisa que seja. Eu acho que isso tem um motivo, que é vocês sempre têm completamente ignorados, e eu peço muita desculpa por isso. Mas geralmente, quando vocês me pedem vídeo, eu nem toco no assunto, é porque eu realmente acho que eu não tenho nada para agregar e eu não quero ficar fazendo vídeo só para fazer volume. E eu falo pra caramba, eu sou prolixo pra caramba, tem milhares de vídeos aí, muito longos. E aí ainda tenho a pachorra de falar que eu não gosto de ficar fazendo vídeo para fazer volume, mas eu acho que todo vídeo aqui ele tem um propósito, uma mensagem central, alguma coisa que eu quero compartilhar, alguma reflexão que eu quero propor. E se você me pede para falar sobre uma coisa que tá no hype, ou que, sei lá, é popular, ou que você tem interesse que eu fale e eu não manjo nada desse assunto, eu vou me envergonhar desse vídeo em algum momento. E aí eu acabo também não respondendo ao pedido e acho que muitos de vocês deixaram de comentar e de falar comigo diretamente por conta disso e por isso eu peço desculpas. E sobre esse vídeo a gente vai falar. E eu peço desculpa a Camila por colocar a imagem dela aqui, afinal o canal é público, mas em nenhum momento eu quero causar qualquer tipo de desconforto. Eu acho que é isso. Eu vou discordar de do que ela faz, do que ela pensa, do comportamento dela, mas de maneira respeitosa, respeitando completamente a experiência de vida que ela tem, e a visão de mundo que ela tem. A única coisa que acontece é que a minha é bem diferente. Então vamos falar sobre essa diferença. Eu vou contar para vocês como que é o Brasil. Você conhece o Brasil? Não conhece, né? Então eu vou contar para você como que é o Brasil. O Brasil é um país extremamente receptivo. O Brasil é um país que, assim, quando você senta na praça, logo alguém vem falar com você e perguntar de onde você é. E dizer. E perguntar se você gosta da cidade, se você está bem, se você está feliz aqui. Isso é muito legal. Tô sendo sarcástico, vocês já entenderam, né? Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. O Brasil é um país onde às vezes você vai num banco que tem uma porta rotatória e aí você tem uma chave, um calhamaço de chave no bolso ou um celular, alguma coisa de metal, e a porta trava e o policial lá dentro, o guarda lá dentro, ele te olha com um olhar de culpa, de a porta teve um engano. Então as pessoas não suspeitam de você, elas falam, deve ter alguma coisa errada com a porta, o senhor tem aí alguma coisa de metal? O senhor se importa de colocar na caixinha aqui, por favor? Pessoas extremamente educadas, pessoas preocupadas em não fazer você se sentir desconfortável. O Brasil é um lugar onde quando você entra no supermercado, jamais alguém vai te seguir suspeitando que você esteja pensando em colocar alguma coisa no bolso. E quando você entra numa loja, as pessoas, mesmo que você vá mal vestido, mulambento igual eu me visto aqui, né, de chinelo e bermuda, quando você entra numa loja, principalmente quando tem vários vendedores que ganham por comissão, eles se apressam em serem o primeiro a chegar, porque eles querem falar com você no Brasil. Assim, é muito notório o quanto as pessoas se preocupam em te servir bem e te atender prontamente, imediatamente. Tem umas coisas meio chatas que quando você vai num lugar onde tem prestação de serviço, eles querem te empurrar logo mais caro. E partem do pressuposto de que você é mais inteligente, que você é mais sábio, que tem mais dinheiro e que, por algum motivo, mesmo que seu comportamento seja esculachado, eles falam com você de uma maneira formal, educada, como se você fosse graduando. Inclusive, quando você vai passear no Instituto Butantan, tem um cara lá para garantir que você não vai entrar na Mata Atlântica que tem dentro na florestinha preservada, que é a Mata Atlântica dentro do Instituto Butantan.
esse cara tá lá para impedir que qualquer visitante entre numa área. Por quê? Porque é uma área de pesquisa, é uma área onde pesquisadores, é uma área onde doutores entram para coletar material e para observar aquela pequena amostra de selva que São Paulo ainda preserva dentro daquele instituto. E aí, e no Brasil, quando você vai nesse lugar, as pessoas não te param porque e deixam você correr risco de ser picado por cobra ou por aranha lá. E quando você sai, a pessoa fala: "Pô, achei que você era pesquisador. Como que você, né? Dá um vacilo desse. Avisa que você não é do instituto da próxima vez." Eu estou colocando aqui, contando aqui histórias de privilégio, para vocês entenderem que, ah, primeiro, no Brasil eu sou privilegiado, e segundo, presta atenção em algumas coisas que eu poderia não prestar, né? Ah, e eu tenho uma maneira de olhar para essa coisa que é particular minha e que faz com que eu me sinta mal de fazer uso do estereótipo, o preconceito do bem, né, que causa vantagens para quem sofre preconceito. E aí acabo me compadecendo por pessoas que têm um comportamento muito mais sério, um comportamento muito mais idôneo, que são muito mais esforçadas, é, e, que, e que mesmo assim são tratados como os criminosos. E às vezes, não é porque o cara do supermercado ele odeia negro, mas é porque ele tem uma expectativa da sociedade, do chefe, de que determinadas pessoas com um determinado fenótipo têm maior chance de terem determinado tipo de comportamento. É engraçado que se eu levanto minha camiseta e coloco a mão dentro assim, eu não assusto ninguém. E o que é isso? É preconceito. E, e assim, existe na sociedade poucas pessoas que têm ódio pelo outro e querem destruir o outro, matar o outro e prejudicar o outro. E tem muito. Isso tem pouco. E tem muita gente que reage de acordo com o index que foi programada de maneira preconceituosa. Isso tem muito. Muita gente que age porque tem um index que foi programado de maneira preconceituosa. Ou seja, a pessoa é daquela cor e a porta travou, o que você está carregando aí na cintura? Agora a pessoa tem um outro fenótipo e a porta travou, desculpa, senhor, o senhor está com chave no bolso aí, por acaso? E esse tratamento é injusto? É claro que é injusto. E a gente tem que trabalhar lentamente para mudar, mas não dá para mudar de uma hora para outra. E os objetos de preconceito, os dois eles têm que se educar no sentido de. E é difícil, é duro, é doloroso, mas não é pessoal, não é pessoal comigo, é dos sinais inconscientes que eu emito. Então, pro resto da vida, eu vou ter que ficar lutando contra esses sinais para mostrar para as pessoas que elas podem querer repensar isso, né? Ah, e objetos de preconceito, eles, de maneira muito comum, eles geram determinado consenso e geram um comportamento defensivo reativo. Eles têm todo o direito de fazer isso, só que muitas vezes passa do ponto. O comportamento defensivo reativo muitas vezes passa do ponto. E aí a pessoa muitas vezes perde a razão e aí ela se sente mais vítima de preconceito ainda, porque ela está sendo vista como vilã e não como vítima. E é doloroso dizer isso. É terrivelmente doloroso dizer isso. Mas muitas vezes a pessoa é injusta de fato. Então, radicais aqui já teriam tido gatilho e já teriam começado a me dar um baita do discurso e me silenciado e gritado em cima disso. Mas eu acho que se você está aqui até hoje, talvez você não seja assim, e talvez você queira um exemplo. O exemplo é, eu vivo
dentro de mim mesmo, né? Então, eu falo muito nos vídeos, mas a maior parte do tempo, quando eu não estou em aula falando pra caramba, eu tô introspectivo. Então, quando eu ando na rua, eu vou para descansar meu cérebro de excesso de inputs e eu fico processando aquilo que eu assimilei, lendo, escutando, conversando com os meus alunos. Então, eu presto muito pouca atenção à minha volta. E já aconteceu de eu entrar no elevador e, e simplesmente olhando para baixo da boa tarde para uma pessoa, me, dirigi, me dirigindo a uma pessoa de três que tinha ali e achar que eu tinha feito a minha parte de ser minimamente civilizado. E aí eu fui acusado de ser racista porque eu dei bom dia para uma pessoa, boa tarde para uma pessoa e não dei boa tarde para outra. Como eu li Musashi, como eu li Miyamoto Musashi de Eiji Yoshikawa, eu pedi desculpa. Eu falei, perdão, boa tarde. Como se. Só que, assim, pedir desculpa na nossa cultura, diferente da cultura japonesa de onde eu tinha acabado de voltar, é uma. Não é simplesmente educação, né? Pedir desculpa é uma confissão de culpa. Então, quando eu falei desculpa, boa tarde, eu tive que ouvir mais um sermão de que eu era de fato racista e que eu estava de fato errado. E como eu tinha lido Musashi em outro trecho do romance, eu falei, eu não vou argumentar, porque eu vou perder muito tempo aqui e a viagem do elevador não vai durar tudo isso. E aí, quando o meu andar chegou, eu simplesmente saí. Assim como o Musashi, se eu tivesse chamado aqueles dois para conversar, eu teria gastado muito tempo e não teria provado meu ponto. Por quê? Porque estava muito claro que as pessoas elas tinham uma visão de mundo já consolidada e elas só saíam de casa para provar que aquela visão de mundo estava certa e não para se alimentar de outras histórias, de outros comportamentos, de outras coisas. Então, para uma pessoa que está com aquela energia vermelha do Final Fantasy lá, do vídeo sobre espiritualidade, para a pessoa que está vermelha, ela não muda rapidamente para azul só porque você jogou uma luzinha azul lá na frente dela. Ela vai pegar esse azul e vai transformar em vermelho. Então, se eu desse boa tarde para os dois, muito provavelmente ela pegaria esse azul e falaria por que o boa tarde para mim foi com a voz mais baixa. Por que o boa tarde para mim foi com o tronco virado para ele e não para mim. Então, quando a pessoa está com essa energia ruim que não flui, que a pessoa não deixa passar, e que ela fica remoendo raiva, ressentimento e ódio, ela dificilmente vai conseguir olhar para o mundo e enxergar uma coisa bela. Por quê? Porque ela não tá procurando uma coisa bela. E quando eu digo que o mundo é aquilo que você enxerga nele, que você pode ir num parque e ficar olhando para inseto, para cocô no chão, ou você pode olhar para pássaros e para flores e coisas bonitas que você vê, que o mundo é aquilo que você vê e você foca e você escolhe no que você foca. Quem está focando em coisas ruins e em defeitos, sempre vai ver somente defeitos. E engenheiro já para tem um monte. Então a coisa mais fácil que existe é você ser do partido de oposição. É fácil demais você pegar qualquer partido e destruir ele com um monte de defeitos que você encontra. Por quê? Porque todo lugar tem defeito, todo mundo tem defeito, o mundo inteiro tem defeito e não vai existir um momento em que o mundo não tenha defeito. Até em ideias platônicas você consegue arrumar defeito, que dirá numa obra pronta. É muito fácil encontrar defeito no outro. Encontrar virtudes é muito mais difícil. E potencial, então, eles falam. Mas a pessoa que está procurando só maldade, ela não vai enxergar a bondade. Mesmo que ela trombe com a bondade, ela vai tentar anular aquilo ali e cancelar. Quem faz muito uso. Porque assim, a gente está num país onde as pessoas têm motivos de sobra para terem energia ruim, energia vermelha. Por quê? Porque a gente está num país onde as pessoas são proibidas de gerar riqueza, elas vivem no limite da miséria, vivem no limite da segurança, e, e ainda sofrem de preconceito e discriminação. E aí vem
um determinado partido, um dos dois errados, e fala assim: eu vou dizer quem você é. E aí fica jogando confete em você e te fazendo de vítima. Joga confete, faz de vítima. Você joga confete, te faz de vítima. E aí ele fala: mas sabe por quê? Porque existe o outro. E se o outro não existisse, aí você não seria discriminado. Se o outro não existisse, aí você não seria isso. Se o outro não existisse, você não seria isso. Então, ao invés do cara te amadurecer, ao invés dele te amadurecer e falar: escuta, a gente tem um racismo estrutural que vai levar tempo para passar, a gente tem homofobia estrutural que vai levar um tempo para passar, mas está passando muito mais rápido do que o racismo. Ao invés da pessoa te fortalecer, te preparar e te ensinar a tancar essa coisa ruim que é o preconceito, não. A pessoa fica te fazendo de vítima independente dele, né? Porque não só você é um fraco, um merda, um bosta, mas você precisa do outro para te defender. Né? Você precisa assinar uma procuração para alguém fazer todo tipo de roubalheira e de fortalecimento de estados paralelos e de uma série de outras coisas para dizer que ele te faz o bem e que ele não permite que você passe fome porque ele não é desumano, porque ele não é preconceituoso, porque ele não é isso, porque ele não é aquilo. Tá pegando muito no pé da esquerda, mas a direita é horrível também. E aí, se você é de esquerda ou é de direita, você só perde, porque aí você briga com metade do país e perde um monte de aliado e não consegue enxergar o bem do outro lado porque você não está procurando. E tem uma coisa pior do que não enxergar o bem do outro lado porque você não está procurando. É não conseguir enxergar o mal nas pessoas em torno de você porque você acha que elas são do bem. Então você só se fode, você se fode por todo lado quando você cai nessa polarização. E aí, por que que eu trouxe isso daqui? Porque quando é no vizinho, é mais fácil de identificar. Quando é do outro, quando a gente olha para o outro que está vivendo uma situação semelhante, aí fica mais fácil de identificar. Então, assim, eu posso estar completamente enganado. Ah, mas, então eu não vou falar da Camila, porque como eu só assisti esse vídeo do canal da Camila, eu vou falar de várias outras pessoas que eu conheci no Japão. E muito tem a ver com o viés, as crenças que a pessoa traz para mim antes de viver determinadas situações. E as crenças que essa pessoa tem antes de viver determinada situação vai dizer como ela vai enxergar essa situação que ela está vivendo. Isso para mim é notório, isso para mim é transparente. Por quê? Porque eu estava lá, Gandalf. Então eu estou compartilhando com vocês experiências antigas de um Japão que não existe mais, porque eu voltei de lá faz muito tempo. Ah, a gente tem vários choques culturais. Cansei de escutar a mãe brasileira falando que não ia permitir, que não ia tolerar que o filho fizesse faxina. Mas as crianças estavam todas fazendo faxina e se ela não fizesse, ela seria discriminada. E aí sim ela seria diferente. Não, ela seria diferente e aí sim ela seria discriminada. Foi o que eu quis dizer, eu só pensei ao contrário. Eu só falei o contrário. É, crenças que a gente leva daqui do Brasil, de que é o frio que causa gripe, não o vírus. Então, se tem uma criança gripada na sala, não devia estar ali, mas se está, a gente deve abrir a janela para quê? Para o ar circular. Porque se o ar circula, a probabilidade da concentração viral não ser suficiente para contaminar outras crianças, né? Então você abre, deixa o ar circular, você impede, você diminui as chances de outras crianças também adoecerem. Mas a gente que é brasileiro, a gente acha que é o frio que causa gripe viral, né? Então a gente fala, fecha essa janela, senão meu filho vai ficar gripado. E onde já se viu, querem matar as crianças. E não, por quê? Porque a gente está levando crenças do nosso país para um outro país que faz as coisas de uma maneira diferente há muito tempo. E se faz até hoje é porque as crianças não morreram de frio e não morreram de gripe porque abriu a janela no inverno, né? E tem uma sabedoria popular ali de muito tempo que permite que aquilo seja feito e que não dê ruim. Ainda assim, quando determinados vieses fazem com que as pessoas concluam que dentista japonês é horroroso, que a medicina japonesa é horrorosa, que a escola japonesa é horrorosa, que não sei o que de japonês é horroroso, aí fica muito difícil lutar com a crença consolidada das pessoas
E eu acho que essa crença não é só sobre ser bom ou ruim, mas também na interpretação de sinais, né? E aí a gente, aí, por exemplo, eu vou tentar ensinar japonês, né? E aí, assim, tem 7 ou 9 tipos de eu e tem 7 ou 9 tipos de você, dos quais você precisa aprender no mínimo 3. Você precisa. Em inglês é I, you. Em japonês, você tem que saber no mínimo, watashi, boku, yore. E você tem que saber no mínimo, anata, kimi e omae. No mínimo. Mas aí você vai assistir a um seriado e tá lá, teme, waga, ware. Tem um monte de jeito de falar eu. E aí o que você percebe? A sociedade japonesa ela é extremamente hierarquizada. E a hierarquia ela tá na sutileza da coisa, né? Então, às vezes você usa um linguajar extremamente respeitoso e um tom desrespeitoso. O que você está dizendo? Eu estou em guerra com você aqui, eu estou fazendo todas as formalidades de guerra. Quer dizer, eu estou fazendo todas as formalidades da etiqueta para que a minha etiqueta seja impecável, mas eu estou te dando sinais subjetivos de que eu não vou com a tua cara e estou odiando estar aqui conversando com você. E como você tem diferentes maneiras de dizer eu, diferentes maneiras de dizer você, diferentes maneiras de chamar a pessoa pelo nome, a hierarquia ela vai aparecendo o tempo inteiro. Então, o japonês ele é o tempo inteiro preocupado de saber qual lugar ele ocupa naquela sala, com aquela quantidade de pessoas que tem ali. E os critérios eles são patéticos, idade, tempo de casa. Mas isso é do povo, da cultura. Isso não é culpa do indivíduo. E a gente também tem um monte de outras coisas aqui que são da cultura, que são do povo, e que não é culpa do indivíduo que a gente se comporta daquela maneira. A nossa cultura, se você tem uns 40 anos aí, duvido, né? Porque eu acho que o público aqui é mais jovem. Talvez você não tenha gostado da maneira como a nossa cultura sexualizou tudo e vulgarizou tudo. Isso é um velho de mais de 40 anos falando. E o quanto a dança ela está extremamente sexualizada, enquanto em outros países existe isso, mas não é tão dominante quanto no Brasil. Talvez isso te incomode. Talvez te incomode que assim tenha muita dancinha de TikTok e que aquilo que já era exagerado, que era o axé dos anos 90, tenha virado funk dos anos 2020, que é uma coisa que quando você mostra para pessoas de outros países, você fala, a menina tem 14 anos, mas é isso que tem lá para mostrar. Aí, numa cultura que você não controlou o desenvolvimento, quando você entende que a cultura é assim, que as pessoas no país se comportam assim, então você tem que ter muito cuidado ao julgar um indivíduo que nasceu nessa cultura e acha que isso é normal porque é tudo que ele conhece. É por isso que eu digo que você tem que ter muito cuidado ao ver uma menina de 18 anos dançando funk seminua e falar que ela é uma vagabunda só por isso, porque ela pode não se ver como uma vagabunda e ela pode ter um comportamento fora da dança e fora daquilo que ela posta no TikTok muito mais conservador que o seu, da sua atual esposa ou namorada, do que talvez a sua mãe. Então, e aí você fala, como que uma menina que dança seminua no TikTok, a sexualidade dela, de acordo com os seus valores, pode ser muito mais correta do que de pessoas que nunca dançaram publicamente que você conhece. Tô tentando me encaixar no seu mundo, ver o mundo do seu jeito e te dizer isso, porque essas coisas elas não estão correlacionadas. Mas eu cansei de ver brasileiros chegando no Japão e dizendo que no Brasil as mulheres são tudo puta, ao ponto do cara falar, esperar esse comportamento das mulheres e ver depois que isso não era verdade. E já vi mulher falando isso também. E é engraçado, porque uma vez eu briguei com, eu briguei com uma mulher, porque quando ela falou que as mulheres japonesas, no Brasil as mulheres são tudo puta, eu perguntei quanto você cobra.
eu fiz errado. Fiz errado, mas foi divertido. Era muito encrenqueiro, meu Deus do céu, cara. Até perdi minha linha de raciocínio aqui. É difícil para mim ser claro e objetivo no meu raciocínio, porque aqui eu tô lembrando de um monte de histórias, né? Do monte de desentendimentos que aconteceram, porque o olhar da pessoa sobre a realidade, as crenças da pessoa estavam impedindo ela de enxergar o que estava acontecendo ali, né? Então, a Camila, ela simplesmente reproduz várias outras conversas que eu já tive, porque porque a mãe tá lá, a mãe não fala japonês, a mãe não tá conseguindo se acostumar no trabalho. O chefe pede para fazer de um jeito, ela faz de outro porque não entendeu. Aí ela é repreendida e se sente injustiçada. E todo dia ela é repreendida porque ela não acha que ela deva tomar a iniciativa de tentar neutralizar o ruído, né? Ela não acha que ela consiga aprender japonês porque é um idioma difícil demais. Então, se eu levo bronca todo dia, é porque meu chefe não gosta de mim. Isso é cultura brasileira. A cultura brasileira, que pra gente é o mundo que há, né? A cultura brasileira, que pra gente é o mundo que há, ela nos fode de muitas formas. E uma das formas é essa: se a pessoa me repreende é porque ela não gosta de mim. Se a pessoa me repreende é porque ela não vai com a minha cara. E se a pessoa coloca defeito no meu trabalho é porque ela quer me expor. Porque isso vem de uma cultura de escravatura em que se você fala que o outro tá fazendo errado, o outro vai tomar chibatada e você é um X9 filho da puta que merece ser linchado. Então, se o cara tá pegando no meu pé, é porque algum motivo tem. Se ele pega no meu pé todo dia, algum motivo tem. E na cultura japonesa é diferente. Se o cara se dá o trabalho de falar, olha, você tá fazendo errado aqui, é porque ele tá se dispondo a você se indispor com ele, por ele ser desagradável com você, para te dar a oportunidade de melhorar o seu processo ou melhorar a execução do seu trabalho. Quando o japonês desiste do outro, ele não coloca mais. Deixa eu tentar explicar. Quando o japonês desiste da pessoa, e eu tô falando cultura em linhas gerais, pelo amor de Deus, tô sendo preconceituoso aqui também. Quando o japonês desiste do outro, ele para de repreender e ele toma a produção defeituosa for granted, como padrão, como padrão. Ou seja, se é para ficar um quadrado perfeito e o cara faz um quadrado meio torto, você dá bronca, repreende, pede. Aí quando você desiste da pessoa, você fala assim, ó, a gente pode mandar para ele fazer, só que o quadrado dele vai sair meio torto, aí a gente vende mais barato. Ou então vai ter que ter alguém ali na frente para consertar, para remendar. Então você já toma a produção defeituosa da pessoa e o trabalho mal feito da pessoa e a performance medíocre da pessoa como padrão e você coloca aquilo no orçamento da linha. É assim. Então, contraditoriamente, e isso demorou um pouco para eu perceber, mas quando eu percebi, eu falei, cara, que foda isso. Contraintuitivamente, quando o cara pega muito no teu pé, é porque ele enxerga potencial em você. Então, às vezes eu ficava repreendendo algumas pessoas e aí vinha o meu superior e falava assim, mudar. Mudar é inútil você falar com essa pessoa. Então, se você fala com ele é porque você que é burro. Se você tá perdendo seu tempo tentando ensinar ele, é você que é burro. Tá bom, entendi. Então não vou pegar no pé. Mas quando o outro tem potencial, quanto mais você pegar no pé dele, melhor ele vai ficar. Então, se você for perfeccionista com aquela pessoa ali, ali vai. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caralho, eu quero ser corrigido o tempo todo nessa porra. Então, quando eu percebia que eu tinha alguém que podia ser potencialmente um bom professor, eu tentava fazer o máximo possível para extrair o máximo de conhecimento. Então, eu ficava pedindo repreensão e falava, cara, legal, eu tô melhorando o meu processo, isso está me fazendo bem. Então, a partir daí, todo tipo de repreensão eu passei a ver de forma diferente. E eu carrego isso para a vida. Quando alguém vem e coloca defeito num vídeo meu, eu considero. E se eu vejo que me agrega, às vezes eu nem dou feedback para a pessoa, mas ela percebe que ela tem uma transformação, um efeito de transformação na minha vida. Bom, tem gente que me ataca há muito tempo por coisas que eu nunca vou mudar e essa pessoa pode me achar teimoso, turrão, burro.
Mas tem muita gente que me faz enxergar algumas coisas que fazem com que eu mude os meus indexes e me transforme com o resto da vida. E aí eu falo, olá, fui fazer um trabalho de voluntariado para compartilhar conhecimento com pessoas e eu tive um feedback que me melhorou, me transformou e eu consegui isso de graça. Que beleza. E às vezes a mãe vai lá, coloca o filho na escola. Aí a escola fala, meu Deus, essa criança não fala japonês. E essa criança não entende quais são os rituais de hierarquia que nós temos aqui no Japão que colocam as pessoas no lugar onde elas têm que estar. Então eu vou ajudar essa criança. Pais que estão no Japão, me escutem. Pelo menos para isso eu tenho. Não sei se eu posso falar de autoridade, mas pelo menos isso eu tenho conhecimento para falar, porque eu vivi muito isso. Então eu peço encarecidamente que se você é pai e mãe no Japão, tem uma criança pequena e está levando para a escola e está sofrendo, eu peço encarecidamente que você pelo menos considere as minhas palavras. Não como verdade, mas para você refletir a respeito disso, porque muitas vezes eu fui à escola para tratar sobre vários tipos de problema e isso para mim é muito transparente. Então, o professor ele vê uma criança brasileira, filho de brasileiros, que nasceu no Japão, qual que é a história dessa? Mas ele não fala, ele não entende as nuances da cultura, ele não sabe o quanto aqui é hierárquico, o quanto toda criança aqui está lutando para encontrar o seu lugar na hierarquia, porque a sociedade japonesa é hierárquica, a criança vê o pai se colocando dentro da hierarquia. A criança vê a mãe com um monte de outras mães e elas disputando para ver quem que é a senpai ali, a chefinha da turma. E ver como que a pessoa se submete. E ver como que o último de baixo ali se comporta. A criança tá vendo. Então ela reproduz essas dinâmicas com as outras crianças o tempo inteiro, ainda sem entender. Todo mundo submisso ao professor, mas tentando mostrar que é rebeldezinho onde dá. E as crianças interagindo, tentando conseguir o seu espaço entre as outras. Aí a professora vai lá e tenta dar ferramentas para essa criança aprender a se portar. E ela tem que ter um comportamento perfeito para ela começar a negociar com as outras. Essas posições hierárquicas. E aí a mãe que está sofrendo na fábrica, porque o chefe pega no pé, porque tenta explicar as coisas e a pessoa não entende, ela vai para a escola ver o filho ali naquela turma e ela se vê. Então ela fala, eu sofro na fábrica e o meu filho, a minha filha, coitada, tá passando a mesma coisa que eu passo. Não, eu quero proteger essa criança. Então eu não vou deixar que outra criança faça com o meu filho aquilo que o japonês que trabalha do meu lado faz comigo, só porque eu não falo japonês e ele fala e ele conta pro chefe o que aconteceu ali. E o anseio de proteger essa criança faz com que... como é que eu coloco isso de maneira que não pareça injusto? Torna essa mãe, não é injusto dizer, torna essa mãe ingrata em relação à professora que está tentando fazer a criança se fortalecer para sobreviver no meio das outras. Então a professora que está fazendo um esforço enorme para preparar o brasileirinho para sobreviver no meio dos japonesinhos, ela sente ingratidão, porque tudo que ela fala, olha, essa criança precisa aprender isso, essa criança precisa aprender isso, essa criança precisa fazer assim, essa criança não pode se comportar assim, por quê? Porque senão ela vai sofrer no meio das outras. Porque as professoras não sabem como impedir de ir dentro da própria sala de aula, porque senão a gente teria impedido. Numa estrutura hierárquica como a japonesa, numa estrutura de panela como a japonesa, é impossível você extirpar completamente o Ijime só porque você proibiu que existisse. Não tem como. E a professora ela já viu o Ijime acontecendo quando ela era criança, ela vê Ijime acontecendo todos os anos, e aí entra uma criança e ela fala, não, eu vou proteger essa daqui, eu vou tentar fazer ela desenvolver essas habilidades, pelo menos para ela não passar por isso. E aí chega a mãe e ela fala assim, olha, sua filha precisa aprender isso, 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 isso e isso. Aí a mãe que vive escutando na fábrica que ela precisa se comportar assim, 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 porque ela está no Japão e não no Brasil, ela se sente extremamente discriminada, ela vê puro preconceito por parte da professora e sai falando mal da professora para a escola.
Aí vai o coitado do intérprete ter que falar para a diretora que a professora está sendo arrombada com a criança, sendo que a professora tentou muito proteger. Eu estou dizendo que isso é sempre verdade? Não. Mas é um caso que eu vi acontecer mais de 10 vezes. Chutando baixo, eu vi acontecer mais de 10 vezes. E, assim, ao ponto de ser comum eu falar, here we go, yeah. Lá vamos nós de novo. Explicar que. E não dá para você explicar uma coisa para pais que não querem aprender. E aí, Fausto imaturo, impulsivo, falava, porra, por que vocês não vão embora daqui então? Já fui assim. Então hoje, quando eu vejo gente comentando o que você está fazendo aqui então, vai embora dessa merda se tudo é ruim para você aqui, eu sinto uma vergonha ali. Por quê? Porque eu já fui esse cara, né? Ah, o, O que não significa que não exista preconceito, que não exista perseguição, que não significa. Só que a discriminação dos japoneses que existe, ela é muito mais sutil do que parece. E eu cansei de ver, né? Porque eu estava lá, brasileiro enxergando preconceito e discriminação onde existia boa vontade, e enxergando bondade e acolhimento onde existia discriminação. Cansei de ver isso. E é doloroso, assim. Então, cansei de ver japonês assim extremamente sorridente para a Turquia brasileira e depois falar entre eles que brasileiro basta você sorrir, ele faz o que você quer. Cansei de ouvir coisas do tipo. Então, aquele cara que vai com aquele sorriso, que fala que gosta do Brasil, tem uma coisa venenosa acontecendo nas redes sociais que é o, o coadjuvante do Chris no Todo Mundo Odeia o Chris dizer que ele é famoso no Brasil e ser extremamente acolhido e passar de 2 milhões de seguidores no Instagram simplesmente porque ele falou que ele gosta do Brasil e talvez ele nem tenha falado isso. O brasileiro é extremamente carente. Então, eu cansei de ver japonês arrombado, japonês filha da puta. Ter uma renca de brasileiro atrás dele. Por quê? Porque ele sorria. E porque ele falava de futebol. E porque ele falava de samba. E porque ele falava de alguma coisa. E aí vinha alguém e falava assim: Yanagi Haramichi ele gosta de brasileiro. Tá bom, então. Enquanto que o outro, que tenta. Né, aquele japonês que olha pro brasileiro e fala assim: esse cara tá sofrendo aqui porque ele não entendeu que ele precisa aprender a fazer isso para sobreviver aqui nesse meio. Então eu vou tentar ajudar. Aí ele vai lá e fala assim: tem que fazer isso aqui, ó. Aí o outro, né, bate o gatilho que ele tem e fala: tem que fazer por quê? Não gosto de brasileiro, não? Então, uma série de mal entendidos, assim. O meu histórico, assim, de, de intervir em treta, você, na imensa maioria das vezes, era um grande mal entendido que estava acontecendo. Ah, e, e esse vídeo, ele tá confuso, talvez sem propósito, mas talvez eu possa deixar uma dica, uma recomendação, pelo menos. Seu filho não tem como se defender da sua perspectiva de mundo, da maneira como você se vê na sociedade e da maneira como você o vê dentro da sociedade. Chamem especialistas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, chamem o que vocês quiserem. Eu nunca estudei, isso é uma experiência empírica, mas as crianças não têm como se defender da maneira como você enxerga a sociedade e da maneira como você enxerga ele dentro da sociedade. Então, eu vi filhos de pais que se sentiam discriminados, se sentiam que o filho deles não era bem-vindo, crescerem crianças extremamente inseguras, reativas, que se sentiam discriminadas, que se sentiam diferentes e que não conseguiam se sentir confortáveis lá dentro.
Por outro lado, eu lembro assim de famílias que chegavam deslumbradas com o Japão, chegavam, simplesmente chegavam. Cheguei no Brasil ontem, não sei nada daqui, mas eu acho que o Japão é um lugar maravilhoso. E que colocaram os filhos na escola achando que a escola era maravilhosa, e não é. Colocavam os filhos achando que a escola era maravilhosa e tinham essa postura em relação aos filhos. A escola japonesa é maravilhosa, você vai ser muito bem acolhido, você vai ser muito bem recebido, você vai ser muito bem cuidado e você vai ter uma educação maravilhosa de japonês. Então, vai lá, que papai e mamãe tá aqui torcendo para você. Eu via essa criança entrando, sofrendo de me, não entender que ela estava sofrendo de me, se colocar numa postura de não absorver. Tem vídeo meu aqui falando sobre bullying, tem vídeo de tudo que é assunto aqui nesse canal. E eu falo que eu compartilho com vocês um vídeo de um especialista em que ele fala que o bullying é uma relação de dependência. O cara que abusa, ele precisa do sofrimento do abusado. Se esse abusado aqui, ele não oferece sofrimento, o abusador, o bully, ele não tem como se alimentar. E aí ele definha, e ele vai para outro. Então, não é só o bully, o narcisista também é assim. O narcisista, ele precisa ser o centro e ele precisa fazer o outro sofrer. Quando você nega esse sofrimento e quando você nega a grandeza ao outro, ele define e ele vai procurar outra vítima. Então eu vi crianças entrarem na escola, começarem a sofrer anime e anime pra mim é a mesma coisa. Anime é fazer sofrer, né? Isolar, e anime também, eu assisto, eu sofro. É, com aquele japonês de anime, assim, aquele idioma carregado. É, onde eu tava? Esqueci. Eu vi crianças sofrendo e não entendendo que estavam sofrendo Idime e reagirem assim, ó. Vamos brincar? E, e aí os japonesinhos olhavam e falavam assim, porra, por que ele não tá chorando? Por que ele não tá sofrendo? Por que ele não tá pedindo pra sair? Por que. E aí cansa, e aí olha a outra criança e vai abusar da outra criança. Então, eu vi muitas crianças sobreviverem à escola japonesa porque os pais acreditavam fielmente que aquele era um paraíso e que aquela escola daria àquela criança tudo que ela precisaria para crescer forte, saudável, feliz e honesta, e esforçada, e de bom caráter, porque, nossa, como a cultura de vocês é rica. Eu vi isso acontecendo. E vi pais colocando crianças em escola crentes que o Japão era um país discriminatório, fechado, que odiava estrangeiros, que não dava espaço para ninguém que viesse de fora, e proteger, e falando pro filho, se alguém mexer com você, bate, senta a mão, hein? Eu escutava esse tipo de discurso e a criança entrava e batata. 3 meses depois estava com reunião, 6 meses depois estava na delegacia, por quê? Porque a criança sofre, porque ela é discriminada, porque olham torto para ela, porque fazem isso com ela, fazem não sei o quê. Então, o, 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 o papel dos pais aqui, ele é determinante, ele é fundamental. A Lana, e agora eu tenho um pouco mais de experiência para falar, né? A Lana, ela é autista, ela tem apraxia da fala. Com 4 anos e meio, todas as crianças da sala dela já se comunicam, já contam histórias, já descrevem coisas. E a Lana, ela se comunica com frases simples e tem um monte de bebenês no meio da fala. E toda vez que ela teve alguma situação desconfortável no parque, na escola, na rua, no supermercado, a gente vai com um sorriso no rosto e fala, ela é autista, ela tem apraxia da fala, mas olha, ela tá tentando te dizer isso aqui, né? E aí, assim, não só a pessoa se derrete, a pessoa fala, nossa, mas ela é inteligente, ela é esperta, ela aprende, ela fala, ela interage. Sim, tem autista que não interage, ela não interage com todo mundo, né? Então, de vez em quando, ela dá uns saltos, assim, explode, grita e fala, ela é autista. Ela não consegue controlar o volume da voz dela quando ela tá muito feliz, mas ela tá querendo brincar, ela tá querendo fazer amizade com você. E aí a outra criança fala, vamos vamos no balanço, vamos no escorregador, vamos em alguma coisa que dê para fazer sem a gente ficar conversando. E faz amizade, e é ótimo. Semana passada
A Lana foi toda empolgada a brincar com dois irmãos, os irmãos assim, ó, de tão tímidos, de tão sociopatas no sentido de não conseguir conversar, de serem introvertidos, de serem tímidos ao ponto de ficarem extremamente intimidados com o estímulo da Lana de querer pegar na mão e levar para correr. E aí eu falei, a Lana é emocionada, ela tem autismo, ela tem. E a mãe fala, nossa, mas que legal que você trata ele desse jeito. E que bom que essas crianças estão interagindo, porque eles não falam, eles são muito tímidos. Então a gente deixou eles ali e 15 minutos depois tinha sido bom para todo mundo. Né? O filho mais novo dela estava interagindo com a Lana e correndo com ela do jeito que, de acordo com ela, não acontecia. Então foi terapêutico para todo mundo ali. Então quando a Lana ela recebe qualquer tratamento de preconceito, no sentido de sai daqui, ou você é burra, ou você é isso, ou você é aquilo, ela simplesmente não absorve. Por quê? Porque não condiz com as crenças que ela tem a respeito da realidade. Porque com a educação que ela recebe aqui em casa, com o apoio que ela recebe das terapias e com o apoio que ela recebe da escola, tanto de professores, tanto de coordenação quanto dos colegas, ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela é legal, ela sabe que ela é divertida. Então, quando alguém diz para ela que ela não é, isso vai completamente contra tudo aquilo que ela acredita que o mundo seja. E o que ela faz? Ela ignora a pessoa e vai brincar com outra. Então teve um monte de criança que eu vi no Japão sendo bem tratada e interpretando o bem tratar como falsidade porque o Japão é um país preconceituoso. E eu vi um monte de criança lidar com japonês nojento, preconceituoso, que olha com cara de nojo e com cara de desprezo, e a criança fala assim: você deve estar num dia ruim, né? Vou brincar com o outro ali, peraí. E crescer saudável dentro daquele ambiente que pode ser tóxico. Então, eu vou encerrar essa conversa aqui com um- uma história que circulava pela internet, que foi. E até hoje eu lembro quem foi que compartilhou, e eu falei assim, cara, essa pessoa nunca posta, e quando posta, posta umas coisas muito legais, né? O cara porteiro chegaram para ele e falaram assim: ô meu senhor, é meu primeiro dia de trabalho aqui. É, como são as pessoas aqui dessa empresa? E aí o porteiro falou: como eram as pessoas no último lugar que você trabalhou? Bando de falso, bando de traíra, bando de gente porca, suja, burra, que não merece a comida que come. E aí o porteiro falou assim: eu sinto muito te desanimar, mas aqui as pessoas são exatamente assim. E aí no dia seguinte chegou outra pessoa, também no primeiro dia de trabalho. É uma fábula, né? Então essas coisas acontecem. E aí o cara fez essa mesma pergunta, que ninguém faz pra porteiro, mas como é uma fábula, releva. O cara chegou pro porteiro e falou assim: Oi, tudo bem? É meu primeiro dia trabalhando aqui, eu tô, né? Me conta, como que são as pessoas aqui dessa empresa? E aí o porteiro fez a mesma pergunta, ele falou: me responde uma coisa, como que eram as pessoas do lugar que você trabalhava? E aí o cara falou assim: ah, cara, só conheci gente boa lá, as pessoas me ensinaram muito, me ajudaram muito, me tornaram uma pessoa melhor, me deram várias oportunidades de aprendizado, me trataram muito bem e eu vou lembrar daquele lugar com muita saudade. É que aqui eu, né, não tava para recusar, foi uma promoção muito boa. E aí o porteiro disse: nossa, você tá com sorte, porque aqui as pessoas são exatamente assim, do jeito que você falou. E aí o cara da limpeza falou assim: ô meu senhor, seu porteiro. É uma fábula, o cara tava limpando lá, mas ele escutou os 2 dias, pô, as duas pessoas perguntando. O cara falou: ontem você falou que ninguém dessa empresa que presta, que é um bando de vagabundo, um bando de traíra, um bando de gente burra, porca, que não merece comida que come. Aí hoje você chega pro cara e fala que aqui todo mundo é legal, simpático, edificante, todo mundo é professor, todo mundo é. Por que você mentiu pros caras? Ele falou: ah,
Geralmente as pessoas são da maneira que o enxergador enxerga. Não foi com essas palavras, mas foi desse jeito. É por isso que quem tem fé e espiritualidade se dá bem na vida. Porque já imaginou que delícia? Eu tô falando pros não cristãos aqui, tá? Você já imaginou que delícia você acreditar que existe um Deus no universo que está prestando atenção em você o tempo inteiro, que está sempre do teu lado, e está sempre querendo seu bem, e está sempre abrindo caminhos porque você pede para ele que ele faça isso? Essa pessoa ela está procurando a bênção de Deus, essa pessoa está procurando a oportunidade e a porta que Deus está abrindo para ela. Então ela vai enxergando as oportunidades e vai se sentindo merecedora dessas oportunidades. Agora imagina alguém que acredita em macumba e ela acha que ela tá com um negócio em cima dela porque a cunhada dela jogou porque é uma invejosa. Imagina essa pessoa chegando no trabalho, como é que ela vai ler e interpretar tudo, absolutamente tudo que acontece com ela? Então tem gente que carrega uma nuvenzinha, assim, só chove onde a pessoa tá e cai raio ainda. E tem gente que não, que é otimista ao ponto de ser quase a Mai, né? A Mai é a pessoa que é tão otimista que ela chega a ser cabaça, assim, ela chega a ser naive. Não tem uma palavra para amar e naive em português, porque quando a gente fala inocente, isso é uma coisa boa. E ser inocente pode ser péssimo se você for cabaço. Desculpa. Eu sou uma pessoa chula. Então, então não tem conclusão porque tá tudo diluído ao longo de tudo. Acho que não tem muito o que repetir. Eu espero que seja útil. Eu espero que vocês não julguem o país inteiro de acordo com regras que vocês pré-estabeleceram que determinado país é. E qual a sua opinião sobre essa escola? Cara, qual a sua opinião sobre o povo brasileiro? É muito difícil. Existem traços culturais e dentro desses traços culturais existe a individualidade de cada um. Tem muito professor bom, tem muito professor ruim, tem muito diretor bom, tem muito diretor ruim. E existem os ambientes. Quando o ambiente é bom, ele tende a só melhorar as pessoas. E quando o ambiente é ruim, ele tende a intoxicar todo mundo. Tem escola tóxica, tem escola boa, tem também. Você consegue diferenciar sem conhecer cada uma delas? Não. Então dá pra desistir da escola japonesa porque você caiu numa que é ruim? Não sei. Agora, quando a gente pensa em eu sofri, meu filho não vai sofrer, eu vou proteger ele da escola japonesa, porque a escola japonesa é preconceituosa, que lição você está dando pro seu filho? Se eu não confio em te mandar pra escola, que dirá pra minha empresa? Então andar no parque? Não. Ir pro supermercado? Não. Então se feche em você e se torne uma pessoa que luta contra o mundo inteiro. Eu acho isso uma educação meio merda. Então, me dá angústia de pensar de ser pai da Lana no Japão. Assim, eu tenho arrepios. Eu seria infeliz, eu seria depressivo. E aí, assim, você fala, porra, Pasto, mas você é depressivo, eu sei, eu tenho depressão crônica, mas eu estaria na lama, na fossa, eu estaria no fundo do poço se eu fosse pai da Lana no Japão, porque seria muito difícil. Mas eu, Fausto, pensando por mim, eu, eu, eu diria pra Lana todos os dias: você vai para um lugar difícil, você vai lidar com pessoas difíceis, e nem tudo vai ser dito que você quer, as coisas são como são, e quando acabar a escola, você vai voltar para um lugar onde você é amada, é protegida, e onde eu tento de todas as formas te dar ferramentas para você vencer os desafios, vencer as dificuldades, resistir a, a, às dificuldades do convívio com pessoas que não gostam de você, mas sem com isso perder a capacidade de identificar pessoas boas que podem querer te fazer bem e que merecem que você faça bem a elas. Eu diria, pode ter 28 crianças de energia vermelha nessa escola. Se tiver uma com energia azul, dá a mão para ela e fica o dia inteiro do lado dela. E melhore a energia dela. Porque pode ter 28 crianças preconceituosas fora, olhando vocês duas,
E uma delas pode estar cansada de estar nesse ambiente tóxico onde só se quer o mal. E essa criança vermelha, ela pode chegar para vocês e falar: posso ficar com vocês na hora do intervalo? Posso brincar com vocês? E aí a probabilidade dela ficar azul por causa de vocês duas, por causa de vocês dois, é muito grande. Então, seja um ponto de luz, mesmo no meio da escuridão. Não deixe ninguém te apagar, ilumine os outros. Eu falaria isso pra Lana. É melhor do que deixar a luz da Lana brilhando sozinha na sala, achando que a escola não é um lugar que ela possa conquistar. Opinião de Fausto. Espero que seja útil, espero que cause boas reflexões. Grande abraço.